estamos iniciando mais uma aula de matemática. Eu quero que você pegue o livro, o lápis e a borracha. Na aula de hoje, nós teremos a acolhida, vamos fazer a leitura de um texto. Depois, eu vou explicar o conteúdo e vamos finalizar resolvendo questões do seu livro de matemática. Então, eu quero que você preste bastante atenção. Vamos iniciar nossa aula com a acolhida. Vamos lá? Turma, na acolhida de hoje, nós vamos fazer a leitura de um poema de Vinícius de Moraes, que tem por título A Casa. Então, vamos iniciar a nossa leitura do dia. Era uma casa muito engraçada. Não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela, não, porque na casa não tinha chão. Ninguém podia dormir na rede, porque na casa não tinha parede. Ninguém podia fazer pipi, porque pinico não tinha ali. Mas era feita com muito esmero, na Rua dos Bobos, número 0. Turma, agora que nós já fizemos a leitura, chegou o momento em que eu escolho 2 palavras do texto para conversar com vocês. Eu escolhi as palavras teto e parede. Então, vamos começar a analisar essas 2 palavras. Vamos lá? Turma, a palavra teto tem quantas letras? Isso mesmo, 4. E quais são essas letras? T, E, T, O. E a palavra parede tem quantas letras? Isso mesmo, 6 letras. E quais são essas letras? P, A, R, E, D, E. Agora, nós vamos identificar as sílabas dessas palavras. Turma, quais são as sílabas da palavra teto? Te-to. E da palavra parede? Pa-re-de. Essas são as sílabas dessas palavras. Turma, essa foi a nossa acolhida do dia. E aí, turminha, gostaram da leitura? Eu espero que sim. Espero também que vocês tenham gostado das palavras que eu escolhi para conversar com vocês. Agora, nós vamos começar a explicar o conteúdo do dia. Então, preste bastante atenção. Vamos lá? Turma, na aula de hoje nós vamos continuar falando sobre simetria. Vamos iniciar fazendo uma revisão do que nós já aprendemos sobre simetria. Nós vimos que uma figura tem simetria se tiver pelo menos um eixo de simetria. Tendo um eixo, nós dizemos que aquela figura ela tem simetria. Um eixo é de simetria quando permite que sobre si seja dobrada a figura geométrica em 2 partes que se encaixam exatamente uma à outra. Então, observe essa primeira figura. Veja que aqui nós temos um eixo de simetria. E quando nós dobramos essa figura exatamente aqui em cima desse eixo de simetria e essas partes elas se encaixam perfeitamente, nós dizemos que essa figura ela tem simetria. Agora, nós vamos conversar sobre simetria reflexiva. Na simetria reflexiva, também conhecida como do espelho, uma linha passa sobre a figura ou objeto de tal maneira que as 2 partes ficam exatamente iguais, como se uma fosse o reflexo da outra. Então, observe essa figura que eu coloquei aqui no slide. Veja, se eu passar o eixo de simetria aqui no meio da figura, vocês vão perceber que essa parte
é igual a essa outra parte. Então, nós dizemos que essa figura, ela tem simetria reflexiva. Vamos continuar falando sobre simetria reflexiva. A simetria reflexiva aparece na natureza quando observamos o reflexo de objetos, elementos e animais na água. Repare como as imagens passam a sensação de beleza, equilíbrio e harmonia. Observe, turma, essas duas imagens. Aqui nós encontramos a simetria reflexiva. Veja que aqui na água nós estamos vendo o reflexo desse elemento da natureza. E aqui nós podemos ver o reflexo desses animais na água. Ok, turma? Pessoal, agora eu vou passar uma informação muito importante sobre a simetria reflexiva. Para que uma figura apresente simetria de reflexão, não basta cada uma de suas duas partes ter a mesma forma e o mesmo tamanho que a outra. Também é preciso que estejam na posição refletida em relação ao eixo de simetria. Por exemplo, observe aqui essa imagem que eu coloquei. Veja que essa figura, ela apresenta simetria de reflexão. Por quê? Porque as duas partes dela têm a mesma forma e o mesmo tamanho. E as partes dessa figura estão na posição refletida em relação ao eixo de simetria. Agora, observe essa outra figura. Veja, ela não apresenta simetria de reflexão. Observe que elas têm a mesma forma e o mesmo tamanho, mas não estão na posição refletida em relação ao eixo de simetria. Turma, vamos agora conhecer o que é a malha quadriculada, porque na atividade de hoje vocês vão precisar conhecer o que é uma malha quadriculada. Veja, a malha quadriculada é um quadro com linhas e colunas que formam quadradinhos de mesma medida. Em uma malha quadriculada, podemos desenhar formas geométricas. Observe a imagem que eu coloquei aqui no slide. Vocês estão visualizando um exemplo de malha quadriculada. Turma, essa foi a explicação do assunto de hoje. E aí, turminha, gostaram da explicação? Agora que nós já aprendemos mais um pouquinho sobre a simetria, nós vamos resolver questões do seu livro de matemática. Então, pegue o livro, você vai abrir ele na página 217. Nessa página tem a questão de número 1 e número 2. Vou começar fazendo a leitura da questão de número 1, que diz assim: observe as figuras desenhadas nas malhas quadriculadas. Então, nós vamos observar essas duas figuras. A parte da figura 1, que está desenhada à direita do eixo de simetria, tem a mesma forma e o mesmo tamanho da parte dessa figura que está desenhada à esquerda do eixo. O mesmo ocorre com as partes acima e abaixo do eixo de simetria da figura 2. Então, veja, turma, essa parte da figura 1, ela tem a mesma forma e o mesmo tamanho dessa outra parte, ok? O mesmo ocorre com a figura 2. Essa parte da figura 2, ela tem a mesma forma e o mesmo tamanho dessa outra parte da figura 2. Vamos continuar fazendo a leitura da questão. Agora, complete as figuras abaixo, sabendo que o eixo de simetria é a linha laranja. Então, veja aqui essas figuras na malha quadriculada. Veja, o eixo de simetria é essa linha laranja aqui, ó. Vocês vão completar essa figura e essa outra figura, lembrando que a outra parte, ela precisa ter a mesma forma e o mesmo tamanho dessa outra, ok? Turma, então, vocês vão completar essas duas figuras. Na questão 2, ele diz assim: desenhe a outra parte para completar cada uma dessas figuras.
de modo que elas apresentem simetria em relação à linha azul. Se necessário, use uma régua. Então, vocês vão completar essas figuras, lembrando que elas precisam apresentar simetria. Pessoal, vamos agora para a página 218. Nessa página tem a questão 3, que vocês vão resolver aí na casa de vocês, e tem a questão 4, que diz assim: marque com X as figuras que apresentam simetria em relação à linha vermelha. Veja, aqui nós temos o eixo de simetria dessa primeira figura. Turma, se ao dobrar essa figura nesse eixo de simetria, essas duas partes, elas vão se encaixar perfeitamente? Sim, observe que sim. Veja que essa parte da figura e essa outra parte da figura, elas apresentam o mesmo tamanho e a mesma forma. Então, nós dizemos que essa figura, ela tem simetria. Nós vamos marcar um X nela. Vamos observar a segunda. Observe que o eixo de simetria é aqui, ó, na linha vermelha. Ao dobrar essa figura nesse eixo de simetria, nós vamos perceber que essas partes, elas vão se encaixar. Observe que as partes têm o mesmo tamanho e a mesma forma. Então, nós dizemos que essa figura, ela tem simetria. Então, nós vamos marcar um X. Veja a terceira figura. Observe o eixo de simetria dela, essa linha vermelha. Ao dobrar essa figura nesse eixo de simetria, as partes, elas vão se encaixar? Não. Veja que essas partes, ó, essa parte e essa outra parte, ela tem formas diferentes e também tamanhos diferentes. Então, essa figura, ela não apresenta simetria. Pessoal, vamos agora para a página 220. Eu vou ler a questão de número 1, que diz assim: Silvana pintou uma figura com guache e depois dobrou a folha ao meio com cuidado. Quando as duas partes da folha se tocaram, a tinta formou uma nova figura do outro lado da folha. Então, vamos observar o que aconteceu. Veja, ela pintou essa figura com tinta guache, né? E dobrou a folha aqui no meio. Quando essas duas partes da folha se tocaram, formou uma nova figura. Veja, ficou dessa forma aqui, ó, como está na ilustração. Vamos ver o que a questão está pedindo. Compare as duas figuras ao lado. O que você observou? Vamos olhar agora para a figura. O que é que nós conseguimos observar olhando para essa figura? Turma, se vocês observarem bem, as duas figuras, essa figura e essa outra figura, têm o mesmo formato e o mesmo tamanho. Vamos ler essa parte azul aqui do livro? Diz assim: cada uma dessas duas figuras é simétrica da outra em relação ao eixo de simetria, representado pelas linhas de dobra da folha. Então, veja, essas figuras, elas são simétricas uma da outra em relação ao eixo de simetria, que é esse daqui, ó. Veja, que é representado pela linha da dobra da folha. Então, quando a menina dobrou a folha no meio, essa dobra é o eixo de simetria. Turma, essas foram as questões que eu escolhi para resolver junto com vocês. A nossa aula, ela está chegando ao final. Eu espero que vocês tenham gostado bastante de tudo que nós conversamos na aula de hoje. Eu vou ficando por aqui. Tchau e até a próxima!